Olá pessoal, o professor Bruno está de volta para a gente tratar de nova temática de direito eleitoral. Hoje nós vamos abordar um assunto sobre a resolução de número 21.538 de 2003 do TSE. Se você recorda, quando nós tratamos acerca da composição e da competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, a gente tratou sobre um aspecto. Nós dissemos que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral expedir instruções para regular o processo eleitoral e normatizar o processo eleitoral. Então, quando eu falo expedição de instruções, eu estou falando da expedição de resoluções. E as resoluções do TSE, nós temos como material de estudo uma principal, que cai muito nos editais, que é justamente a Resolução 21.538 de 2003. E a Resolução 21.538 de 2003, ela vai regular os processos eleitorais realizados no âmbito dos cartórios. Principalmente estamos falando aqui do alistamento eleitoral, da emissão de segunda via, da transferência eleitoral e a revisão do eleitor. E nós temos que tomar muito cuidado em diferenciar revisão de revisão do eleitorado, que é um outro momento realizado pelo TSE ou pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, visando corrigir e analisar denúncias no cadastro eleitoral em relação à comparação de número de eleitores e o número de habitantes de uma circunscrição. Bem, então nós passaremos pelo estudo desta resolução. Eu trouxe aqui diversos pontos para a gente trabalhar. Inclusive, é importante a gente lembrar o seguinte: nós vamos passar pelo estudo desses dispositivos da resolução, depois nós vamos realizar questões para gravar esses assuntos, tá bom? Bem, nós vamos começar falando a respeito do primeiro instrumento realizado dentro do âmbito do cartório eleitoral, que é o chamado alistamento eleitoral. Então veja, quando eu falo alistamento, eleitoral, a gente tem que levar em conta o seguinte: primeiramente, nós temos que saber que a Constituição Federal de 1988, ela estabelece para nós, lá no artigo de número 14, as hipóteses em que nós teremos o alistamento eleitoral obrigatório, facultativo e as situações que são vedadas. Isso você já sabe de cor, né? Já falamos sobre isso. Então nós temos o alistamento eleitoral obrigatório para os maiores de 18 anos, e os menores de 70 anos, não é? Nós temos o alistamento eleitoral facultativo para os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos, além dos analfabetos. E também nós temos aqui os maiores de 70 anos, ok? Bem, temos ainda as situações que são vedadas. Quais são as situações de vedação que nós temos? As situações vedadas são os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Só para a gente poder traduzir melhor. Os conscritos e os estrangeiros, não é? Muito bem. Então nós vimos essas hipóteses de alistamento eleitoral. A gente precisa entender que o alistamento eleitoral ele é considerado dentro do processo eleitoral como a nossa primeira fase do processo eleitoral. Primeira fase do processo eleitoral. Então, o indivíduo, ele, ao possuir a idade suficiente para poder se alistar perante a Justiça Eleitoral, chamado alistamento eleitoral, ele se dirige a um cartório eleitoral.
No momento que ele se dirige ao cartório, esse alistamento eleitoral poderá provocar a esse indivíduo a mudança, a passagem de ser simplesmente um nacional para um cidadão, a partir do momento que é emitido a esse indivíduo o título de eleitor. Então nós temos aqui a possibilidade do indivíduo que era simplesmente um nacional sair dessa característica de nacional e passar agora a ser um cidadão. Ok? Então ele passa de nacional e sai da condição de nacional, passando para a condição de cidadão. Bem, nesse momento de alistamento eleitoral, para chegar a esse momento de cidadão, né? Até quando nós falamos que todo nacional, nem todo nacional é um cidadão, mas todo cidadão é um nacional. Essa máxima ela é alcançada porque, veja, o título de cidadania se dá a partir do momento que o indivíduo ele possui a chamada capacidade eleitoral ativa, podendo participar da escolha dos representantes, podendo propor ação popular, votar em plebiscitos, referendos, propondo iniciativas populares. Então, sai dessa condição de nacional, entrando na condição de cidadão. Bem, como que eu me alisto eleitoralmente? O alistamento eleitoral, ele é realizado a partir de etapas. Primeiro, nós temos uma etapa de qualificação. A etapa de qualificação é uma etapa onde nós vamos ter análise de documentos. Então eu vou conferir se o indivíduo ele possui idade suficiente para poder se alistar, se ele está apresentando um dos documentos previstos no artigo de número 13 da Resolução 21.538 de 2003. Então, nessa qualificação é feita toda essa análise documental. Feita a análise documental, nós vamos para o que nós chamamos de inscrição. A inscrição do eleitor, ela se dará através do chamado requerimento de alistamento eleitoral, denominado RAI. Então anote para mim aí o que significa essa sigla. Vou colocar aqui embaixo para você, tá bom? Olha, R ou RAI é o requerimento de alistamento, eleitoral. Esse requerimento de alistamento eleitoral, então, ele será preenchido com os dados do eleitor. Antes ele era preenchido fisicamente, né? Só que agora nós temos um sistema informatizado, então ele será preenchido mediante os meios computadorizados que nós temos, né? O requerimento de alistamento eleitoral, então, ele é preenchido com os dados do eleitor. A partir dessa ficha é a possibilidade de inserir os dados do eleitor dentro do cadastro eleitoral. Só que nós vamos observar que para fazer essa inscrição e essa qualificação é necessário conferir se o eleitor, se aquele indivíduo, ele já possui cadastro no sistema. Então nós vamos fazer aqui o que nós chamamos de batimento. O batimento é uma conferência se aquele indivíduo ele possui já cadastro no sistema eleitoral. Para que é feita essa conferência? Para que evitemos duplicidades ou pluralidades de inscrições. Então, previamente a alistamentos eleitorais, transferências de título, nós temos que realizar batimentos
para conferir se haverá duplicidade ou pluralidade de inscrições, ok? Muito bem, então nós temos aqui, eu quero voltar aqui, galera, nesse alistamento aqui de 16 anos. Olha só, nós falamos que o alistamento ele será facultativo para aquele que for maior de 16, menor de 18, não é? Agora, se o indivíduo ele possui 15 anos, ele poderá se alistar? Isso já foi matéria de prova, tanto na prova CESP-TRE Pernambuco, quanto na Fundação Carlos Chagas TRE São Paulo. Ambos concursos agora de 2017. Entendam o seguinte, gente. Se ele possui menos de 16 anos, mas até a data das eleições ele completa os 16 anos, ele pode se alistar? Pode. Então vocês vão fazer uma observação aqui para mim, olha. Então vamos fazer dois asterísticos, 2. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Aí vocês vão colocar assim para mim, olha. O menor de 16 anos que completar a idade, até a data das eleições, poderá se alistar. Então, olha, o menor de 16 anos que completar a idade até a data das eleições poderá se alistar. Beleza? Bem, uma outra observação. Nós temos aqui que o indivíduo que for maior de 18 anos, ele é obrigatório se alistar, não é? Maior de 18, menor de 70 anos. Muito bem. Agora, será que existe uma data limite para que esse indivíduo que não se alistou se alistar sem pagar multa? Existe. Olha só, imaginemos o seguinte: o indivíduo ele tem 19 anos e no ano da eleição, até a data limite para poder realizar o alistamento, em que o cadastro eleitoral não está fechado, se ele se alistar, ele não paga multa. Então, ao maior de 19 anos, que no ano da eleição completa 19 anos, e até a data limite para fazer alistamento eleitoral, em que o cadastro não esteja fechado, ele pode se alistar e não pagará multa. Ok? Então, vamos anotar isso? Primeiro, vamos anotar isso aqui, olha. Quando que o cadastro eleitoral ele é fechado? Olha, fechamento do cadastro eleitoral. O cadastro eleitoral ele fecha nos 150 dias antes das eleições. Aqui nós temos o fechamento do cadastro eleitoral. Isso significa que até o 150º dia antes das eleições é possível realizar alistamentos eleitorais. Não é? No ano que não é eleitoral, nós temos o período aí do ano todo para fazer alistamento. O problema é quando é ano eleitoral. O cadastro eleitoral ele é fechado nos 150 dias que antecedem as eleições. Grava isso, porque é muito importante que quando a gente for fazer daqui a pouco o estudo da transferência de título, isso aqui se fará necessário para a gente entender como que se processa isso, tá? Então grava isso daqui. Não só para alistamento, mas também estará fechado para transferência, para revisão, não segunda via. Segunda via tem uma brecha que depois nós vamos descobrir. Então, não se esqueça desse indivíduo que completar 19 anos no ano da eleição, mas que se alistar até o 151º dia antes das eleições, ele não paga multa.
Querem que eu coloque essa observação? Vamos colocar então aqui. Tarará. Olha, então nós temos aqui o indivíduo, 19 anos, ano da eleição, ano eleitoral, que realiza o alistamento até o 151º dia antes das eleições, porque dentro dos 150 dias é fechado, ele não paga multa. Não paga multa. Ok? Então nós temos aqui a exceção para esse indivíduo, ou seja, a Justiça Eleitoral dá mais uma chance para esse indivíduo que não se alistou eleitoralmente, né? Bem, uma outra informação importante. Nós temos dois tipos de brasileiros, os natos e os naturalizados. Não é? O brasileiro nato, ele tem até quando para se alistar eleitoralmente? Bem, ele completou 18 anos, ele tem que se alistar, então até os 19 anos, não é? Até antes de completar 19 anos. Para não pagar multa. Mas aí tem a exceção, olha. Antes de completar 19 anos. Aí eu vou fazer assim, olha, atenção à exceção, ó, fazer a setinha, exceção. E os naturalizados? Eles terão até 1 ano após a naturalização. Ok? Então veja. Vamos recapitular aqui essas informações iniciais acerca do alistamento eleitoral. Veja, então eu tenho o alistamento eleitoral de forma obrigatória, de forma facultativa, de forma vedada. Aí nós temos que esse indivíduo ele sai da etapa de nacional, né, da situação de nacional, e entra para a situação de cidadão. Esse alistamento eleitoral, ele é uma etapa de qualificação inicialmente, onde eu tenho uma análise de documentos, para depois passarmos para a etapa de inscrição. Dessa etapa de qualificação, nós realizaremos aí o batimento. Temos aqui a situação do nato, temos aqui a situação dos naturalizados, temos a etapa de que esse cadastro eleitoral ele é fechado e temos a exceção. Perceba que num quadrinho só, um quadro resumo, né, eu trouxe para vocês aqui uma série de informações importantes sobre o alistamento eleitoral. Tudo bem? Vamos observar, vou apagar, você vai dar uma pausa, se você não copiou tudo, você vai dar uma pausa no vídeo e copiar esse quadro. Vamos dar uma passada nos slides para ver se eu esqueci algum ponto sobre o alistamento eleitoral, porque aí você vai e insere no seu quadrinho, tá bom? Vamos ver se o professor esqueceu alguma informação importante sobre o alistamento. Então nós vimos algumas informações sobre o RAI, né? Sobre o requerimento de alistamento eleitoral. Daqui a pouco eu falo sobre o título de eleitor. Assim, a questão dos documentos para alistamento. Lembra naquela etapa de qualificação, onde nós temos uma conferência de documentos? O artigo de número 13 da Resolução 21.538 de 2003 traz uma série de documentos que poderão ser apresentados. Só que é bem claro quando a gente fala qualquer um dos documentos. Veja, olha o que diz a resolução. O requerente deverá apresentar um dos seguintes documentos. Grifa isso no material para mim. Um dos. Então veja, pode ser uma carteira de identidade,
ou uma carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, um certificado de quitação do serviço militar, que será obrigatório para os maiores de 18 anos do sexo masculino, uma certidão de nascimento ou casamento extraída do registro civil, um instrumento público do qual se infira por direito ter o requerente a idade mínima de 16 anos e do qual constem também os demais elementos necessários à sua qualificação. Perceba que nós não temos nessa relação de documentos a Carteira Nacional de Habilitação nem o passaporte. Não tem sido aceito como documento para alistamento eleitoral pelos tribunais regionais eleitorais. Então leva isso para a prova. Nem a CNH, nem o passaporte, porque nós não temos informações sobre filiação, tá bom? Então esses documentos eles não são considerados. Falamos da questão do alistamento do menor de 16 anos, falamos sobre a questão do brasileiro nato e do naturalizado na condição do alistamento. Um outro assunto importante é o seguinte, lá no caso do alistamento, quando é feita a inscrição, essa inscrição ela se sujeitará a deferimento ou indeferimento. Bem, no caso de uma inscrição eleitoral, de um alistamento que for deferido, então o alistamento eleitoral deferido, cabe recurso? Caberá recurso. Então veja, o alistamento eleitoral foi aceito, só que caberá recurso em caso de deferimento por parte de delegado partidário. Então, o delegado de um partido não concorda com aquele listamento do eleitor no prazo de 10 dias. Então, basta você lembrar do macete DDD. Em caso de deferimento, delegado de partido entrará com recurso no prazo de 10 dias. Agora, pode ter também situações de indeferimento. Na situação de indeferimento, o prazo que era 10 dias vira 5 dias. Se foi indeferido o registro, quem que você acha que é interessado para entrar com recurso? Obviamente é o próprio alistando. Então, no caso de indeferimento, o próprio alistando entrará com recurso. Tá certo? Então, essa é a etapa de deferimento ou indeferimento. Bom, então nós falamos aí sobre o alistamento eleitoral. O próximo tópico que nós vamos abordar agora é a questão da transferência eleitoral, transferência de título de eleitor, não é? Vamos então ao nosso quadrinho sobre transferência. Preparados para a gente escrever sobre transferência? Vamos lá. Então falaremos sobre a transferência de título. Olha, transferência eleitoral. A transferência eleitoral, primeiro a gente tem que ver o conceito. Então vamos observar o conceito de transferência. Por que é importante a gente trabalhar primeiramente com o conceito? Por quê, pessoal? Nós não podemos confundir transferência com revisão. Então, atenção, olha, não confundir com revisão. Por que nós não podemos... E não aqui estou falando da revisão do eleitorado, eu estou falando de revisão, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o momento em que o eleitor pode corrigir dados do cadastro, ele pode fazer alteração de domicílio dentro do mesmo município, e é diferente da transferência, porque na transferência eleitoral nós temos aqui uma mudança de domicílio acarretando mudança de município.
Mudança de município. Então, atenção, na transferência eleitoral, eu tenho uma mudança de domicílio acarretando mudança de município. Muita atenção. Então, eu estava no município A e vou para o município B. Essa alteração pode ser feita dentro de um mesmo estado ou de estados diferentes. Nós temos uma alteração, nós temos uma transferência. Essa transferência, ela pode ser realizada perante o juiz eleitoral da circunscrição originária do seu domicílio, ou você pode realizar a transferência com o juiz eleitoral do outro município. Não há necessidade, não há uma exigência de ser somente perante o juiz eleitoral do seu domicílio original. Tá bom? Bem, então lembre-se disso. O conceito de transferência, uma mudança de domicílio acarretando mudança de município. Nesse caso aqui, veja, o eleitor, ele permanece com o seu título o número de inscrição originário do título. Permanece com o número de inscrição originária do título de eleitor. Então, permanece com o número de inscrição originária do título de eleitor. Bem, então, conceito mudança de domicílio acarretando mudança de município, e o eleitor, ele permanecerá com o número de inscrição originária do título de eleitor. Maravilha! Vamos observar agora que existem alguns requisitos para realizarmos as transferências. Primeiro requisito é que essa transferência de título, ela tem que ser realizada dentro do período possível para transferência, em ano eleitoral, até o 151º dia antes das eleições. Até o 151º dia antes das eleições. Segundo requisito para a realização da transferência. O eleitor, ele precisa comprovar sobre as penas da lei que ele está no domicílio há no mínimo 3 meses. Mínimo de 3 meses no novo domicílio. Essa comprovação, sob as penas da lei, será comprovada então pelo próprio eleitor, tá? Então aqui eu vou até fazer um gancho aqui embaixo. Vou colocar aqui um quadrinho. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços
para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no LAC Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique LAC.